Olá, sou eu, Hélio Costa, do Risco Pro, e vim apresentar hoje para vocês a ferramenta que eu acabo de criar para revolucionar o gerenciamento de risco em nossas empresas. Ela se chama Risk Canvas. Ela é uma ferramenta simples, fácil de utilizar, útil, efetiva e lúdica. Vamos ver como funciona o Risk Canvas e quão simples e efetiva ela é. O Canvas já existe em várias áreas de gestão, mas eu resolvi adaptar o Canvas, essa ideia de Canvas, para o gerenciamento de riscos. E basicamente eu criei 8 painéis dentro do meu Canvas. Painel número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, que é justamente para guiar o preenchimento do Canvas. O painel número 1 e o painel número 2 são dedicados à lista de ameaças e oportunidades, pois esses são os riscos do nosso projeto. Após a identificação das ameaças e oportunidades, nós vamos passar para o painel número 3, onde nós vamos fazer uma avaliação rápida e efetiva, subjetiva, mas com a nossa equipe, em relação à probabilidade e ocorrência de cada um desses riscos que foram identificados, posicionando visualmente neste painel o nosso status dos riscos. Já em relação ao painel número 4 e 5, eles são dedicados a respostas aos riscos, respostas que serão planejadas para serem implementadas antes dos riscos acontecerem ou respostas a serem implementadas após a ocorrência dos riscos. O painel número 6 é dedicado à integração. O que significa isso? Muitas das vezes, quando a gente implementa uma resposta ao risco, eu posso afetar alguma outra área de gestão, minha área financeira, minha área logística, a minha área, por exemplo, de RH. Então eu preciso integrar o gerenciamento de riscos, e mais especificamente as minhas respostas aos riscos, com outras áreas de gestão, que elas precisam ser reconsideradas. O painel número 7 é responsável pelo dizer quem são os donos dos riscos. É aqui que a gente diz quem é que vai implementar as respostas aos riscos, quem é que vai monitorar os riscos. Então, aqui é o painel de responsabilidade, é o dono do risco. E, finalmente, o painel número 8, nós vamos reposicionar as nossas ameaças e oportunidades após as ações e respostas. Para quê? Para que a gente possa comparar como estavam os nossos riscos antes das respostas e após as respostas, vendo a efetividade do nosso gerenciamento de riscos. Como vocês podem ver, o Canvas, o Risk Canvas, ele é simples, rápido, efetivo, lúdico e muito eficaz. Vocês podem implementar o Risk Canvas imprimindo ele numa folha A3, numa folha A0 mais eficientemente, ou projetando ele, desenhando numa cartolina, tanto faz. Mas deixem os Canvas disponíveis para que a sua equipe possa ser efetiva no preenchimento. Então, utilizando post-its, eu aconselho utilizar post-its de cores diferentes para as ameaças e oportunidades. A gente pode realizar o gerenciamento de riscos, sem a utilização de planilhas e métodos complicados. Eu criei 2 exemplos de aplicação do Canvas para projetos e também uma para gerenciamento de riscos corporativos. Vamos ver como é que isso pode ser implementado. Vejamos, o Risk Canvas ele pode ser utilizado em todos os níveis da sua organização. Quem tem uma abordagem cascata, estruturada, pode usar o gerenciamento de risco com o Risk Canvas. Mas quem usa uma abordagem ágil, por exemplo, pode utilizar também o Risk Canvas em seus sprints de gerenciamento. Tá claro? Então o Risk Canvas é variável, é flexível, ele é adaptável a qualquer tipo de gestão. Muito bem, vamos ao exemplo de aplicação do Risk Canvas para projetos. Eu criei aqui um exemplo simples, fictício, de um projeto para uma viagem à Disney. Lancei aqui 4 ameaças e 3 oportunidades. Vejam, cores diferentes para riscos positivos e riscos negativos, tá bom? Eu gosto de numerar os riscos, por exemplo, número 1, 2, 3, 4 e assim vai. Muito bem. Após a identificação dos riscos, nós vamos posicioná-los no nosso painel de análise em relação à probabilidade e impacto. Assim, eu lanço os riscos nesse painel e consigo ter uma visualização da efetividade das nossas análises dos riscos. Após isso, vamos passar para os nossos painéis de resposta, que é o painel número 4 e número 5. Vamos ver o que eu posso fazer com as ameaças e as oportunidades antes que elas ocorram. A ameaça número 1 era a possibilidade do dólar subir, aumentando o custo da viagem. O que eu posso fazer?
Se eu acho que isso pode acontecer e eu tenho dinheiro, eu posso comprar o dólar agora e acabar com esse problema no meu projeto. Em relação ao número 2, que é a ameaça de possibilidade dos parques estarem cheios, né, provocando esperas longas nas filas, eu posso comprar os famosos bilhetes, né, de Fast Pass, minimizando o tempo de espera nas filas. A ameaça número 3, que era a perda do passaporte, a possibilidade de perder o passaporte, né, gerando algum problema na alfândega, na imigração, eu posso fazer uma cópia do passaporte, né, em casa ou antes da viagem, para minimizar o problema e facilitar os processos burocráticos. Já a ameaça número 4, que era a possibilidade de um acidente de carro, provocando, né, gerando alguns custos inesperados, eu resolvi fazer um seguro de carro. Muito bem, aqui estão 4 respostas efetivas para as ameaças que foram identificadas. Em relação às oportunidades, eu identifiquei 3. Possibilidade de desconto em compras, não é sempre que isso ocorre, mas é possível. Possibilidade de promoção em bilhetes de parques e uma possibilidade de um overbooking, gerando uma receita extra, pois normalmente as companhias oferecem algum dinheiro para quando isso acontece. Não é certo, mas isso pode acontecer e seria um benefício para o projeto. Muito bem, o que eu resolvi fazer? Em relação ao risco 1 e ao risco 2, que são possíveis promoções, eu resolvi fazer procura, buscas efetivas disso na internet ou nos parques. Em relação à oportunidade número 3, não há muito o que ser feito e eu decidi aceitar essa oportunidade e não fazer nada. Mas e se os riscos vierem a acontecer? O que eu posso realizar efetivamente? Muito bem, as ameaças, eu planejei as seguintes ações. Se for o caso, né, de perder o passaporte, eu já tenho uma cópia, mas eu tenho que contatar, né, entrar em contato com a embaixada. E se eu vier a acontecer um acidente de carro, eu vou ter que entrar em contato com a seguradora. Isso eu só vou fazer se os riscos vierem a acontecer. Já em relação a oportunidades, eu não fiz nada em relação às oportunidades 1 e 2, mas em relação à oportunidade 3, se eu ganhar um dinheiro extra, eu vou resolver comprar alguma coisa, uns presentes extras para as crianças. Então, isso é uma ação posterior à efetivação dos riscos. Vejam que eu posso utilizar ações de contenção, que são respostas às ameaças antes, e de contingência, respostas às oportunidades após. E também posso acionar ações de alavancagem às oportunidades e aproveitamento das oportunidades. Muito bem, e assim nós planejamos as respostas aos riscos. É fácil, não é isso, gente? É fácil realizar o gerenciamento de risco assim. Muito bem, o que eu posso fazer em relação à integração? Quando a gente resolve comprar o dólar, isso gera uma tarefa extra e altera minhas finanças e também demora um tempo. Então, eu vou precisar alterar o meu escopo, o meu tempo e o meu custo. Comprar bilhetes também, eu vou precisar fazer alguma coisa a mais, gastar um dinheiro, pagar um pouco mais e alterar os meus custos, tá bom? Em relação ao seguro, já é um pouco mais complicado. Além do escopo que eu vou ter que alterar, porque isso não estava previsto e agora está, o tempo, que demora um tempo, o custo que eu tenho que pagar pelo seguro, eu também vou mexer nas minhas aquisições, porque isso é uma nova contratação. E vai aparecer um novo stakeholder aqui, que é a seguradora, tá bom? Mesma coisa vai acontecer com outros tipos de respostas. Então eu tenho aqui nesse painel de integração, listar o que eu preciso rever, o que eu preciso replanejar em função das respostas que foram planejadas. Já em relação às oportunidades, eu coloquei aqui a busca, né, a pesquisa de promoções. Isso vai simplesmente colocar novas tarefas no meu projeto e demorar um pouquinho de tempo. Por isso que eu coloquei aqui embaixo apenas escopo e tempo. Muito bem. E em relação aos responsáveis? Aqui é um exemplo fictício, simples, né? Eu disse que os responsáveis é a própria família, né? O pai, o filho, a filha, a mãe. Então, eles serão responsáveis por monitorar e implementar as respostas a esses riscos. E o que aconteceu com os nossos riscos após todos esses processos? Muito bem, vamos ver o que aconteceu com as ameaças. A ameaça número 1, que era a possibilidade do dólar subir, e eu comprei o dólar agora, ela simplesmente não existe mais. Ela sumiu, ou seja, eu eliminei esta ameaça. A ameaça número 2, que estava posicionada neste quadrante, ou seja, bem aqui, veio para cá, ou seja, diminuindo a probabilidade de ocorrência, tornando-se uma resposta efetiva. Já a ameaça número 3, que estava nessa posição, ou seja, aqui na parte superior, caiu em relação ao impacto.
E a ameaça número 4 também caiu em relação ao seu impacto. O quê? O que aconteceu então? Nós realizamos efetivas respostas às ameaças. E as oportunidades? Como a oportunidade 3 eu não fiz nada, está aqui, ó, resolvi aceitar o risco, ela manteve-se nessa posição. Já as duas oportunidades, elas tiveram as suas chances aumentadas e também mudou alguma coisa em relação ao impacto. Então, olha como foi efetivo o nosso gerenciamento. Então, de maneira simples, rápida, lúdica e efetiva, a gente consegue realizar o gerenciamento de riscos. Deixa planilhas complicadas, preenchendo fórmulas e células. Não, vamos fazer isso rápido, vamos fazer isso de maneira efetiva em nossos projetos. Muito bem. E se eu quiser fazer isso de maneira corporativa, ou seja, não é um risco de projetos, é um risco da minha organização, como é que eu implemento o Risk Canvas nessa situação? Vamos lá. Eu vou criar aqui agora um exemplo fictício de uma fábrica de tintas, tá bom? A fábrica de tintas é que nós vamos analisar. Mais uma vez, listei algumas ameaças, listei 3 nesse caso e 2 oportunidades. Posicionei os riscos no nosso painel de análise e vou efetivar, ou seja, planejar algumas ações de resposta às ameaças antes e para as oportunidades também antes dos riscos ocorrerem. O que são esses riscos e o que eu planejei? A ameaça número 1 era a possibilidade de um vazamento de produtos químicos, gerando danos ambientais. Isso é uma ameaça porque a minha fábrica fabrica tintas, produz tintas e pode ocorrer esse tipo de problema. Eu resolvi reformar as tubulações e também realizar uma contratação de um seguro ambiental. São as ações que eu fiz em relação à ameaça número 1. A ameaça número 2 é um acidente na linha de produção, provocando algum machucado, algum dano a um funcionário. Eu resolvi rever os meus processos de segurança para implementar processos mais seguros. E o que seria a ameaça 3? A quebra da máquina misturadora, misturando tintas, por exemplo, paralisando a linha de produção. Isso produz um prejuízo. Eu resolvi diminuir o intervalo de manutenção para minimizar a chance que isso possa acontecer. Já em relação às oportunidades, a oportunidade 1 era eventual parceria com uma transportadora, reduzindo os custos logísticos, e eu resolvi tentar uma negociação de um contrato de exclusividade com um dos parceiros, e isso proporcionaria uma redução dos custos, melhorando o meu desempenho. Já a minha oportunidade 2 é a redução dos custos de materiais, aumentando a minha margem de lucro. Se eu conseguir reduzir os meus custos, eu aumento a minha margem de lucro. Isso é uma oportunidade. Como é que eu resolvi fazer? Eu resolvi aumentar o volume de compras, negociando melhor os preços com os meus fornecedores. E isso pode ser efetivo em relação a essa oportunidade. Muito bem, mais uma vez, eu realizei ações de contenção, ou seja, respostas às ameaças antes delas acontecerem, e resolvi fazer ações de alavancagem, ou seja, resposta às oportunidades antes delas acontecerem. Mas o que eu preciso fazer se os riscos vierem a se materializar? No caso das ameaças, se for o caso do vazamento de produtos químicos, eu preciso acionar a seguradora e também vou acionar a equipe de despoluição que eu já tenho planejada na minha empresa. Já em relação à ameaça número 2, que era o acidente na linha de produção, eu vou acionar a equipe médica. E a quebra da máquina misturadora, eu vou comprar peças de reposição para repará-la. Em relação à oportunidade número 1, que era a possibilidade de parceria com a transportadora, eu vou tentar efetivar uma negociação de exclusividade. Se isso acontecer e eu vier a materializar esse risco, eu vou precisar ajustar alguns processos logísticos de transporte na minha empresa. Então, eu vou precisar me adaptar a isso. Isso só vai acontecer se eu materializar esta parceria. Feita essas respostas, esse planejamento das respostas, nós passamos para o painel de integração. O que acontece? Se eu precisar comprar coisas, eu vou gastar dinheiro e eu vou precisar mexer com aquisições. Foi o que eu lancei aqui em relação ao risco 1. Tá bom? Se eu precisar mexer em alguma coisa de parcerias comerciais, comprar mais coisas, mais volumes de compra e contratos com parceiros, eu vou precisar mexer em outras parcerias, contratações, finanças, seja lá o que for. Nem tudo está explicitado aqui, mas a ideia é simplesmente vocês terem uma noção de como a gente pode e deve integrar riscos nas nossas áreas de gestão. Muito bem. E quem são os responsáveis? Bem, eu aloquei aqui o responsável por esse risco ambiental, a própria diretoria ambiental. Ela é o responsável por esse processo.
Em relação à ameaça número 2, que era a possibilidade de seguro, seguro não, de acidente, eu coloquei a diretoria de segurança do trabalho. Eles são responsáveis e eles vão fazer todo esse processo de reavaliar os processos da fábrica. Em relação à ameaça número 3, eu aloquei o processo de manutenção à equipe de manutenção, ou seja, eles vão reavaliar e realizar essas manutenções periódicas mais efetivas. Muito bem. Em relação às oportunidades, eu coloquei aqui a diretoria de compras, que são os responsáveis, e a diretoria de logística, porque eles vão negociar e vão efetivar essas negociações com parceiros comerciais fornecedores e com os parceiros de transporte logístico. Então aqui eu tenho a efetividade de quem são os responsáveis pelo gerenciamento de riscos. E aí, vamos reavaliar o que aconteceu com as ameaças. Vejam, todas as ameaças tiveram seu deslocamento para a esquerda, minimizando as suas probabilidades. E isso são ações efetivas de respostas aos riscos. E o que aconteceu com as oportunidades? Foram deslocadas para o lado direito, ou seja, aumentaram as probabilidades de ocorrência. Não tiveram muito impacto em relação à variação no seu impacto, mas houve uma efetividade em relação à probabilidade, o que é um ganho para o nosso projeto. Então vejam, mais uma vez, o Risk Canvas pode ser utilizado tanto para projetos quanto para riscos corporativos. E de maneira simples, rápida e efetiva, você tem condição de realizar o gerenciamento de riscos, sem necessidade de planilhas, sem necessidade de métodos complexos, utilizando apenas uma folha impressa e post-its e uma equipe motivada a gerenciar riscos. Muito bem. Eu espero que o Risk Canvas tenha ajudado vocês, tenha esclarecido, que seja efetivo. A sua utilização é livre. Se quiser entrar em contato comigo, entre no site riscopro.br e você consegue entrar em contato comigo para explicar mais alguma coisa em relação ao Risk Canvas. Tenha uma boa utilização do método, seja eficiente no seu gerenciamento de risco e boa sorte.